Boa tarde, povo de Deus, passando aqui para trazer aquela palavra ao teu coração. E hoje eu quero falar algo muito importante. O que eu quero falar com você? Sobre andar na direção de Deus. Nós devemos saber que sempre encontraremos pessoas prontas a nos ajudar, pessoas que sempre vão estar do nosso lado, mas também encontraremos pessoas que vão falar mal, que vão criticar. E a nossa atitude referente a tudo isso é que nos vai fazer tomar posse do que Deus tem para nós ou não. Hoje eu quero trazer para você um comentário, uma reflexão sobre Saul. Saul foi um homem que foi o rei de Israel antes do rei Davi. E quando Saul tomou essas decisões que nós acabamos de falar, ele reinou. Quando ele deixou que o inimigo trabalhasse no coração dele, ele perdeu o reino, você sabe, e até cometer o suicídio ele cometeu. Mas essa parte aí eu não vou entrar não, eu quero trazer para você uma atitude que ele tomou, embora ele tivesse todos os defeitos, mas uma atitude que ele tomou, que eu e você precisamos trazer para as nossas vidas. Olha, a mensagem que eu quero trazer para você está em 1 Samuel, no capítulo 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. O versículo, dois versículos para nós, versículo 26 e versículo 27. Depois de Samuel ter ungido ele rei, e ele até ter profetizado, a Bíblia diz que Samuel voltou, para o povo, mandou que o povo voltasse, cada um para sua casa, tal. E aí entra o que eu quero te falar, versículo 26. E foi também Saul para a sua casa, em Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Olha que coisa interessante. Ele havia sido colocado como rei, mas quando ele foi para a casa dele, voltar para o seu lar, ele levou com ele somente aqueles que Deus tocara. Todo o exército pertencia a ele, ele era o rei, mas ele não se preocupou em querer levar todos com ele. Nós temos que aprender isso. Às vezes nós achamos que temos que ter todo mundo ao nosso derredor. Bom fosse, mas nós temos que lembrar que nós precisamos ter realmente somente aqueles que Deus tocar, aqueles que Deus move o coração, porque não importa a quantidade, importa se for de Deus, nós iremos vencer. Um bom caso, um bom lembrete, nós temos do Gideão. O Gideão, quando ele começou a ir para a batalha, ele tinha 32 mil homens com ele. E aí Deus foi falando com ele, no final você sabe, sobrou quanto? 300. Somente aqueles que estavam movidos por Deus. Às vezes nós achamos que temos que ter todo mundo em volta de nós. Não, na verdade é diferente. Nós temos que nos preocupar em ter do nosso lado pessoas, homens e mulheres, pessoas que sejam movidas por Deus, pessoas que sejam guiadas por Deus, porque se do nosso lado tiver pessoas guiadas por Deus, movidas pelo Espírito Santo, pessoas cheias da graça de Deus, com certeza eu e você seremos vencedores. O Saul, quando retornou, ele poderia ter levado todo o exército, mas ele fez o quê? Ele se preocupou em levar somente aqueles que Deus mover o coração. Lembra de Jesus? Jesus, ele foi orar no monte, ele tinha 12 discípulos, mas a Bíblia diz que ele levou só 3 com ele. Isso aqui é um exemplo para nós. Reflita sobre isso. Você que acha que precisa, não, eu preciso disso, daquilo, não, você precisa de pessoas movidas por Deus a estar do seu lado. Então diz aqui, vou ler novamente com você: e foi também Saul para a sua casa em Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Mas olha agora, mas os filhos de Belial disseram: é este que nos há de livrar? Então houve ali, ele pegou com ele aqueles que Deus moveram o coração. É importante isso, ter do seu lado pessoas que é movidas por Deus, mas havia ali um grupinho de pessoas fofoqueiras,
criadoras de contendas. A Bíblia diz filhos de Belial, filhos do demônio, que começou a questionar a autoridade de Saul. Quando alguém te questiona, pastor, comigo é assim, eu tenho sangue na veia, eu brigo. Olha só o que ele vai fazer. E os desprezaram, além de criticar, o desprezaram e não lhes trouxeram presente. Lembra que eu falei? Ele era rei. Então havia aquele grupinho que o desprezou, falou mal e ainda não trouxe presente. A Bíblia fala filhos de Belial. Nós temos que saber a diferença. Mas e o Saul, pastor? O que o Saul fez? A Bíblia diz, porém ele se fez de surdo. Nós temos que aprender a ignorar. Sabe por que as pessoas ficam criando gás, ficar falando mal, criando contenda? Porque às vezes nós estamos dando ouvidos. Sem lenha, diz Provérbio, o fogo se apaga. Tira-se o mexeriqueiro, acaba a contenda. Enquanto você estiver dando ouvidos, você tem que lembrar que aquele que traz é o mesmo que leva. Aquele que vem falar para você, fulano disse isso, disse aquilo, é o mesmo, irmão. Pastor, mas irmão, não vai te fazer diferença, não paga suas contas. Esse grupinho aqui, não gostando de Saul, não tiraria dele a autoridade de rei. Ele continuaria sendo rei, ele continuaria sendo superior a eles. Você tem que aprender isso, que não importa o que os outros falam, você é filho de Deus, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então para que se deixar se rebaixar? Eles falaram mal, o Saul fez o quê? Se fingiu de surdo. Em outras palavras, estou nem aí para vocês. O importa é que aqueles que Deus moveram o coração, estava com ele. O que importa para nós é que aqueles que Deus nos deu do nosso lado, estejam com a gente, porque com eles nós vamos vencer. Irmão, se nós andamos na presença de Deus, nós vamos tomar posse da vitória. Ainda que olhando pelos olhos naturais, está difícil. A batalha é grande, a dificuldade é grande, mas entenda, quando você anda com aqueles que Deus te deu, meu irmão, não importa a quantidade, você é mais que vencedor. O Saul, ele era ungido rei, mas quando ele foi para casa, somente os que Deus moveu o coração. Queira isso para o seu lado. Deus, eu só quero aqueles que o Senhor move o coração. Igual o missionário fala do patrocinador. Se Deus não te chamou, não seja. Ele sempre fala, eu quero aqueles que Deus moveu o coração. E irmãos, e quantos anos faz o programa Fala Amigo, o show da fé na televisão? Por quê? Porque aqueles que Deus move o coração, é com esse que você será vencedor. Mas tem o fulano, mas Deus não moveu o coração daqueles. Pelo contrário. Olha que diz aqui, referente, lógico, ao Saul, que eles eram criadores de contendas, eles criavam confusão, falaram mal dele, desprezaram ele, não trouxeram presente. Ele poderia dizer, vocês não são assim, vocês são assim, eu sou o rei, eu vou fazer acontecer. Não, deixa para lá, porque afinal de contas, ele continuava sendo o rei deles. É isso que você precisa entender, que em Cristo Jesus, você é o vencedor. E deixa o resto para lá. Ande na presença de Deus, seja mais que vencedor, porque Deus é contigo. Amém? Vamos orar? Pai, eu oro por essas pessoas, eu as abençoo, e que nenhum mal, ó Deus, toque na vida delas, mas que elas possam compreender que em Ti o Senhor já fez delas mais que vencedores. Pai, eu as abençoo estas vidas, certo? Eu envolvo elas com a Tua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, Deus te abençoe, fique na paz. Lembrando que hoje nós temos o curso Fé, segunda lição, 5 passos para a vitória. Que Deus te abençoe, graça e paz.